Capítulo extra: Um dia da terra produtivo. O som de um sino soou na escuridão. Sem perder o ritmo, me sentei e puxei as cortinas da minha cama. Eu estava acordando ao primeiro sinal desde o início do meu treinamento de aprendiz de auxiliar em outra casa, então isso veio quase naturalmente para mim agora. Minha irmã mais velha, porém, era outra história. Ela nunca acordou sozinha, em nenhuma circunstância, e hoje não foi exceção, já ela não deu absolutamente nenhum sinal de se levantar tão cedo. Depois de observar sua forma adormecida por um momento, me levantei e ativei a ferramenta mágica de criação de luz na minha mesa de cabeceira, iluminando o quarto escuro. Em seguida, acendi o fogo da lareira para que não fizesse frio na hora da mudança e voltei para a cama. Minha assistente Emirica e a assistente de minha irmã Friedel viriam nos acordar em breve. Ambas eram parentes mais velhas que haviam terminado de criar seus filhos, o que as deixava muito confortáveis com a companhia. Lady Lezeleta, estou correto que você não tem obrigações de aprendiz de ajudante hoje? Emirica perguntou, usando um jarro de pedra fada verde para preparar um pequeno tubo de água para eu lavar meu rosto. Eu concordei. Os atendentes normalmente ainda trabalhavam nos dias da terra, embora não houvesse aulas, mas Lady Rosimine ficaria em seu quarto para nutrir sua divina vontade, então eu estava tendo um dia para mim. Friedel, eu não gostaria de usar minhas roupas de trabalho ou pretas hoje, mas algo normal, eu disse. Você deseja usar roupas para descansar, enquanto Lady Angélica estará usando armadura leve para motivar seus estudos, correto? Isso é bastante normal, ela respondeu, preparando as roupas. Não tínhamos uma sala dedicada a roupas como Lady Rosimine, então nossas roupas estavam todas em um armário colocado em nosso quarto ou em caixas. Eu estava realmente preocupado quando você foi tomado como seu servente. Emirica admitiu enquanto penteava meu cabelo. Foi um imenso alívio saber que havia um quarto duplo para os retentores. Eu concordei com um sorriso. Os candidatos ao arquiduque podiam deixar todo o trabalho braçal para os outros, e os arquiduques faziam basicamente o mesmo, embora com menos lacaios do que deveriam estar acostumados. Estudantes medíocres e leigos, entretanto, só podiam pagar a seus empregados uma determinada quantia. Como resultado, tínhamos que dormir em quartos compartilhados para minimizar a quantidade de limpeza e água do banho necessárias, permitindo-nos sobreviver com menos acompanhantes fazendo menos trabalho. Minha irmã mais velha era servente de Lady Rosimine desde antes de Lady Rosimine chegar ao dormitório e anunciar seus criados. Eu era uma adição mais recente, o que significa que não estava preparado para arcar com os custos de ficar sozinho no quarto de um empregado. Depois de pensar na melhor forma de economizar dinheiro e diminuir a carga de minha acompanhante, decidi ficar com minha irmã. Judith e Feline estavam dividindo um quarto para 2 pessoas pelo mesmo motivo. Brunilde e Leonore ficaram chocadas ao ver que não utilizávamos nosso direito de retentores para proteger quartos individuais, mas os arco-nobres recebiam quartos individuais, fossem eles retentores ou não, portanto não estávamos em posições semelhantes. Não que nossa família fosse pobre demais para pagar um quarto individual para nós dois, mas precisaríamos de tempo para fazer os preparativos. Suponho que vou ter meu próprio quarto de qualquer maneira, depois que Angélica se formar este ano. Você se sairá bem em seu próprio quarto, Lady Lezeleta. Você é um excelente retentor que qualquer candidato a arquiduque gostaria de ter. Lady Angélica frequentemente falha em se comunicar adequadamente com seus assistentes, e eu estava com muito medo de servir aqui sozinho. É realmente um alívio que você esteja aqui com ela, minha senhora. Não pude deixar de sorrir. Os atendentes não podiam fazer seu trabalho a menos que fossem mantidos em dia, e Friedel foi informado dos planos de Angélica apenas quando eu lhe transmiti os relatórios de Hilliarda e Cornelius. Ela certamente teria sido considerada incompetente entre os atendentes, se eu não tivesse escolhido morar com minha irmã. Ainda não consigo acreditar que Lady Rosimine valoriza Lady Angélica tanto quanto uma servente, Friedel meditou em voz alta. Emirica acenou com a cabeça firmemente em concordância, em seguida, estendeu a mão para me ajudar a levantar. Minha cadeira foi reposicionada e minhas meias preparadas, e foi enquanto as calçava que me lembrei da confusão que meus pais haviam feito.
Houve uma grande agitação quando minha irmã foi escolhida para servir como aprendiz de cavaleiro de Lady Rosimini, não foi? Claro que havia, respondeu Friedel. Lady Angélica dificilmente tem consideração por outra pessoa, por isso escolheu ser uma cavaleira, não uma criada. Quem poderia imaginar que ela seria capaz de servir a família arquiducal sem causar problemas? Não era incomum que as acompanhantes fossem substituídas após o parto, o que significava que era inevitável que Lady Florência, que só levará acompanhantes, precisasse contratar alguém novo. Quando chegou a hora, ela desejou evitar levar qualquer criado com laços estreitos com Lady Verônica, então ela convidou minha mãe para servi-la. Foi muito significativo que ela mantivesse certa distância de Lady Verônica enquanto meu pai servia no albo anterior. Lord Carstead, impressionado com a diligência de meus pais, havia contratado Angélica para servir como aprendiz de cavaleiro da guarda de Lady Rosimini. Meus pais certamente teriam recusado indiretamente se tivessem sido consultados sobre o assunto com antecedência, mas ele foi direto para Angélica, que concordou na hora. Eu pensei que tudo tinha acabado quando Lady Angélica foi reprovada nos exames finais e foi instruída a fazer aulas suplementares. Friedel continuou enquanto balançava a cabeça. A necessidade de aulas suplementares era por si só motivo para se tornar motivo de chacota na nobre sociedade. Se Angélica também tivesse sido dispensada do serviço de guarda, certamente teria perdido todas as esperanças de encontrar um parceiro adequado. Além do mais, ela só havia sido escolhida para servir como aprendiz de cavaleiro da guarda devido à confiança que meus pais conquistaram. Sua dispensa do dever sugeriria que o casal arquiducal e o cavaleiro comandante haviam perdido a confiança em nossa família. Ninguém de status notável nos desejaria como retentores, e muito provavelmente teríamos dificuldades para encontrar emprego e nos casar. Foi realmente uma época assustadora para nós. Angélica, por sua vez, não se preocupou em ser obrigada a fazer aulas suplementares, na verdade, a certa altura, parecia que ela não conseguiria se formar totalmente. Aqueles que não conseguiram se formar na Royal Academy não eram considerados nobres aos olhos da sociedade, o que significa que seu stape teria sido selado e ela teria sido reduzida a servir nossa família como uma serva humilde. Mesmo assim, Lady Rosimini a manteve como empregada e até ajudou a organizar um grupo de estudos para garantir que ela passasse nas aulas suplementares. Ela salvou não apenas minha irmã, mas toda a nossa família. Realmente não havia fim para a gratidão que sentia por ela. Até minha irmã está motivada para estudar com Lady Rosimini aqui na Royal Academy. Ela não é a mesma mulher do ano passado, observei. Emirica acenou com a cabeça. Ela deve estar feliz por ter tido esta oportunidade em seu último ano. Se ao menos ela e Lady Rosimini estivessem na mesma série desde o início. Friedel disse com um suspiro melancólico. Todos nós teríamos tido um tempo muito mais fácil. Eu ajustei minha saia enquanto os dois atendentes compartilharam uma risada. Quando eu estava pronto, era hora de minha irmã acordar. Friedel foi o primeiro a agir. Acorde, Lady Angélica. Lady Leseleta terminou de se arrumar. MNN. Mas não há nenhuma aula para ir, e não temos trabalho. Hoje, murmurou Angélica, abraçando o cobertor e se virando, o cabelo azul sedoso esvoaçando atrás dela. Ela estava tão bonita e encantadora como sempre, mas também tão pouco feminina. Friedel suspirou exasperado quando dei um passo à frente para tentar a seguir. Irmã, você tem prática amarga pela manhã, mesmo nos dias de folga, não é? Lembre-se de que Cornélius disse que você não pode participar da prática se não terminar seus estudos primeiro. Eu entendo que você está encontrando uma luta, mas Lady Rosimini ficará desapontada se você não der o seu melhor. Oh, certo. Eu tenho que estudar de manhã. Eu tenho que estudar, embora eu não tenha aula. Angélica gemeu com uma voz sonolenta quando ela começou a se mover. Levou algum tempo para ela se mexer no início, mas uma vez que ela estava de pé e se mexendo, as coisas foram muito mais rápidas. Ela se sairia bem sem mim agora. Leseleta, disse ela, esfregando o sono dos olhos azuis. Vou me trocar e estudar, então você vai perguntar a Hilliarda como Lady Rosimini está. Ainda assim, foi uma surpresa que estudo e Lady Rosimini foram as primeiras palavras de Angélica ao acordar. No ano passado,
Ela havia estudado apenas quando Cornelius a encurralou na sala comunal, mas agora ela estudaria sozinha em seu quarto. Dito isso, essa disposição provavelmente resultou apenas do fato de ela ter sido proibida de servir como guarda até que ela passou nas aulas de escrita. A presença de Lady Rosimini realmente faz uma enorme diferença. Certamente, respondi. Que nossa despedida seja breve. Saí da sala, confiando a preparação matinal de Angélica a Friedel e Emirica. Cortei o corredor, bati de leve na porta onde os outros retentores estavam reunidos e abri o mais silenciosamente possível. Bom dia, Hilliarda. Como está Lady Rosimini? Eu perguntei. Hilliarda parou no meio do caminho para encher novamente algumas folhas de chá e olhou para a porta que levava ao quarto de Rosimini. Eu a verifiquei um momento atrás, e parece que a poção que ela bebeu na noite passada fez melhor. Ela deve estar bem como a chuva depois de um dia inteiro descansando na cama. Ontem, Lady Rosimini tinha ido ao Fartest Hall para reunir sua divina vontade, apenas para cair inconsciente em seu caminho de volta. Ela havia retornado em sua alta besta, movendo-se muito mais devagar do que o normal, e então foi deixada exclusivamente aos cuidados de Hilliarda para minimizar o risco de contaminação da vontade divina. Estávamos todos estritamente proibidos de chegar perto de Lady Rosimini até que ela terminasse de absorver a vontade divina dentro dela. Eu estava muito preocupado, já que nunca tinha ouvido falar de ninguém perder a consciência no Fartest Hall antes. Cornelius e Hartmut estavam particularmente preocupados no jantar ontem à noite, já que nenhum deles tem permissão para subir no terceiro andar. Até minha irmã mencionou Lady Rosimini quase imediatamente depois que ela acordou. Informe-o sobre sua recuperação no café da manhã. Tenho trabalho a fazer aqui enquanto Lady Rosimini está absorvendo sua vontade divina. Voltei para o meu quarto e estudei com Angélica até o segundo sinal, depois saí para o café da manhã. Angélica conseguirá, de alguma forma, terminar tudo o que precisava fazer antes do treino, então ela saiu para o corredor com uma expressão animada. À nossa frente, podíamos ver Judith, seu cabelo fofo laranja balançando enquanto ela caminhava. Bom dia, Judith. Como está Philine? Eu perguntei. Bom dia para vocês dois. Philine ainda está presa em seu quarto para evitar que alguém a toque. Eu entendo o quão importante é, mas ainda me senti sozinho esta manhã, sem ninguém com quem conversar. Eu mal podia esperar pelo segundo sino. Judith foi criada ao lado de vários irmãos, então ela estava acostumada a estar ocupada todas as manhãs. Conversamos quando entramos no refeitório, onde Hartmut nos cumprimentou com um sorriso suave. Leseleta. Como está Lady Rosimini? Ela está se sentindo muito melhor agora. Disseram-me que ela ficará bem depois de um dia de descanso. Bom ouvir. Eu realmente não tinha certeza do que pensar, nunca ouvi falar de ninguém desmaiando no Fartest Hall antes. Espero que isso não mexa com seu papo. Cornelius e Hartmut suspiraram de alívio quando transmiti a mensagem de Hilliarda. Cornelius era o irmão mais velho, parente de Rosimini, de sangue, então era natural que ele ficasse tão visivelmente perturbado mesmo no refeitório. Hartmut, por sua vez, só se tornou seu retentor depois que ela entrou na Royal Academy, mas sua dedicação a Lady Rosimini como indivíduo superava em muito a de qualquer outra pessoa. Sou grato por Lady Rosimini salvar minha irmã e família, mas o que motiva a dedicação anormal de Hartmut, eu me pergunto? Ele diz que qualquer um sentiria o mesmo se entendesse a glória do santo de Ehrenfest, mas tenho medo de dizer que não entendo muito bem. Uma vez, Rosimini desmaiou só de caminhar por nossa propriedade para chegar à sala de livros, disse Cornelius. Como retentores, deveríamos ter ficado mais preocupados com o Fartest Hall, já que cada um tem que caminhar todo o caminho de volta por conta própria. Sua sabedoria era boa e verdadeira. Eu precisava ter mais cuidado com Lady Rosimini também. Minha nossa, disse Brunilde, entrando na sala de jantar com Leonor e sentando-se conosco. Parece que todos vocês já foram atualizados sobre Lady Rosimini. Eu poderia adivinhar que eles tinham acabado de ir para a sala de retentores e falado com Hilliarda também.
Com todos os criados agora reunidos, nossa comida foi servida. Então, visto que todos temos hoje de folga, quais são os planos? De todos? Perguntou Cornélios. Nos revezamos dando nossas respostas. Estou participando de um chá esta manhã para trocar informações, disse Brunilde. Estamos todos relativamente no escuro sobre os candidatos a arquiduques do primeiro ano de outros ducados, não é? Felizmente, os aprendizes são os tendentes que os servem também estarão presentes. Fui instruído a acompanhar Isidore, um dos aprendizes atendentes. De Lord Wilfrid. Assim. Eu tenho uma reunião de arqui-estudiosos aprendizes para participar. Os cavaleiros da guarda têm algo parecido? Hartmut perguntou. Ele e Brunilde iriam cumprir seus papéis de arconóbulos, trocando informações com os de outros ducados. Cornélios respondeu em nome dos cavaleiros da guarda. Temos uma prática amarga esta manhã. Não teremos muitas oportunidades de praticar quando Rosimine começar a se esconder na biblioteca, já que um de nós ficará preso lá acompanhando-a. Então, Angélica, você terminou a tempo? Fiz tudo o que você me mandou, Cornélios. Eu posso ir, ela respondeu. Cornélios olhou em minha direção em busca de confirmação. Eu balancei a cabeça, tendo observado seus esforços valentes antes do café da manhã. Tudo bem, disse Cornélios. Parece que Angélica, Leonore, Traugott e eu vamos praticar hoje. Espere um pouco, Cornélios. Eu também quero participar. Judith declarou, lançando um punho no ar, mas Cornélios apenas cruzou os braços e franziu a testa. Você ainda não está no curso de cavaleiro, lembra? Você é do segundo ano. Além disso, você não terminou a maioria das aulas, já que está se concentrando em tirar as notas mais altas que puder. Você deveria usar esse tempo para estudar. NGH. Mas eu não posso praticar na maioria dos dias por causa das aulas. Eu quero me juntar a vocês pelo menos uma vez. Vou ficar todo duro de outra forma. Judith havia treinado com os cavaleiros quase todos os dias em sua província natal, Kirberger, mas no segundo ano, seu tempo era gasto em aulas comuns. Em comparação com os do terceiro ano e acima que se especializaram no curso de cavaleiro, ela tinha muito menos treinamento e experiência. Eu entendo como você se sente, mas como retentora de um candidato a arquiduque, é mais importante para o seu futuro passar com notas excelentes do que passar com o mínimo necessário, explicou Leonore, afastando o cabelo magenta dos ombros e considerando Judith com um azul inteligente olhos. Este não é tanto o caso dos arconobres, mas os mednóbulos e os leigos devem enfrentar o ciúme de todos aqueles que desejam assumir a posição deles, ela continuou. Garantir notas altas é essencial para evitar e diminuir esse ciúme. A única maneira de proteger sua posição é fazer com que as pessoas ao seu redor entendam que você foi selecionado entre todos os outros mednobles por um bom motivo. Com sua explicação completa, Leonore então se virou para mim, sem dúvida sinalizando que, como uma mednoble, o mesmo se aplicava a mim. Ela estava certa, mas havia algumas raras exceções. No caso de Angélica, ela havia garantido sua posição não por meio de boas notas, mas sobrevivendo ao treinamento de Lord Bonifácio e realizando a façanha inspiradora de ganhar seu respeito. 1. Se precisamos de notas altas para nos proteger, o que isso significa para Filine? Ela é uma leiga e mal passou em história e geografia, Judith perguntou, seus olhos tremendo de preocupação. É uma pena, mas imagino que ela terá muito que lutar sempre que não estiver à vista de Lady Rosimine, Leonore respondeu friamente. Eu entendo que ela não tinha escolha como uma leiga. Se ela tivesse optado por ser reprovada nos exames para conseguir notas melhores, ela não apenas teria ganhado a ira de todos os outros primeiros anos no dormitório, mas também teria atrasado a entrada de Lady Rosimine na biblioteca. Os adultos em Ehrenfest não ligam para esses detalhes, no entanto. Leonore suspirou e olhou para a mesa onde os atendentes de Wilfrid comiam. O próprio Wilfrid não estava lá, mas mesmo assim um murmúrio dirigido a ele escapou dela. O que você estava pensando? Você ao menos percebe o que você fez? Agradeço muito a você pelo conselho, Leonore.
Vou tentar tirar as melhores notas que puder, disse Judith, entendendo o ponto de vista de Leonore e decidindo estudar ainda mais. E como você vai passar o dia? Brunilde perguntou, olhando na minha direção. Acredito que vou seguir a liderança de Judith e estudar, para poder passar nas aulas o mais rápido possível com as melhores notas possíveis. Precisaremos de muitos retentores em espera para acomodar as necessidades da biblioteca de Lady Rosimini, não? Terminado o café da manhã, separamos os aprendizes de cavaleiros e seguimos para a sala comunal para estudar. Graças a Lady Rosimini ter estabelecido o Comitê de Melhores Notas, uma organização que dividia todos de acordo com seus cursos e obrigava o compartilhamento de materiais de estudo, eu agora tinha mais pessoas com quem estudar e era mais fácil pedir ajuda a outras pessoas. Vi Judith sair para outra mesa, provavelmente para estudar com outros alunos do segundo ano. Em minha opinião, era realmente admirável que Lady Rosimini tivesse criado uma situação em que todos pudéssemos trabalhar juntos, independentemente de nossas facções. Leseleta, com certeza você está se dedicando aos estudos hoje. É. Hoje não é o seu único dia de folga, enquanto Lady Rosimini está absorvendo sua pedra? Katherine perguntou. Ela era uma ajudante aprendiz do terceiro ano destinada a servir Lady Charlotte e vinha praticando na casa de uma atendente que servirá Lady Florence até o final do outono. É, Katherine, mas não posso arriscar tirar notas inadequadas de alguém escolhido para ser um empregado de Lady Rosimini. Também espero terminar minhas aulas escritas o mais rápido possível, para poder acompanhá-la à biblioteca. Lady Rosimini certamente foi mais enérgica do que eu esperava, até Traugott fica surpreso. Simplesmente não consigo acreditar como ela tratou os primeiros anos. Se aquele a quem servi da mesma forma tivesse ordenado que eu passasse nas aulas no primeiro dia, não importa o que acontecesse, eu certamente teria congelado em estado de choque e não conseguido nada. O temível poder que Lady Rosimini desencadeou sobre os primeiros anos enquanto os fazia passar foi uma grande surpresa para aqueles que a tinham visto na sala de jogos de inverno. Lá, ela simplesmente leu livros grossos para si mesma, leu em voz alta livros ilustrados e pediu a todos para trabalharem juntos, apesar de suas facções. Muitos alunos consideraram essa mudança repentina como um abuso de sua autoridade como candidata a arquiduque para agir como uma tirana. Bem, usar a biblioteca foi uma das principais razões pelas quais Lady Rosimini veio para a Royal Academy. Devo dizer, porém, estou bastante ansioso para acompanhá-la lá, eu disse furtivamente, baixando um pouco a minha voz. Os olhos de Katherine se arregalaram. Você nunca pareceu se interessar pela biblioteca antes, Leseleta, ela respondeu, olhando-me com atenção. Depois de acompanhar Lady Rosimini lá para o processo de registro, eu sei exatamente o que me espera, eu disse, rindo para mim mesmo enquanto lembrava dos Chumills. Minhas palavras chamaram a atenção não apenas de Katherine, mas também dos outros aprendizes que estavam por perto. Você se lembra de eu ter mencionado que há 2 Chumills grandes, isto é, 2 grandes ferramentas mágicas, na biblioteca, e que Lady Rosimini se tornou sua mestra? Eles se chamam Schwartz e Weiss, e assim que terminar minhas aulas escritas, pretendo começar a desenhar roupas para eles. Roupas para Chumills. De fato. Lady Rosimini foi informada de que, como seu novo mestre, era seu dever premiá-los com roupas novas. Não quero nada mais do que ajudar nesse processo, disse eu. Os Chumills que criamos em casa não podiam nem andar nem falar, mas os 2 grandes que ajudavam a professora Solange na biblioteca não apenas falavam, mas também andavam sobre 2 pernas. Um era preto, o outro era branco, e os 2 eram bonitos demais. Meu Deus! Ver Schwartz e Weiss dando seu tour vestindo roupas combinando foi simplesmente... Ah, tão adorável! Ele jorrou. Eu gostaria de ver esses Chumills de biblioteca, disse Katherine. Eu próprio crio Chumills quando estou em casa. Quão grandes são eles? Eles não são tão altos quanto Lady Rosimini, mas chegam perto se você contar as orelhas. Eles agem de acordo com as instruções de Lady Rosimini e também são capazes de falar. É um discurso bastante afetado, veja bem, mas isso só os torna ainda mais bonitos aos meus olhos. Enquanto falava longamente sobre Schwartz e Weiss,
Percebi que as outras garotas que faziam chumills em casa começaram a trocar olhares. Acho que também gostaria de visitar a biblioteca, Katrin murmurou, chamando a atenção de todos. Para garantir materiais de estudo, é claro. Há menos recursos para o curso auxiliar do que para o curso de cavaleiro, sabe? Ela olhou em volta preocupada, tentando recuperar a situação com uma risada educada, mas parecia que todos estavam igualmente ansiosos. Você está certa, Katrin, observou uma garota. Leve-me com você quando for à biblioteca, eu gostaria de ver esses outros recursos. Pessoalmente. Também desejo acompanhá-lo, acrescentou outro. Eu também devo procurar novos recursos. Parece que Lady Rosimine já está trabalhando com os primeiros anos para fazer recursos de estudo para o próximo ano. Como funcionário dela, acredito ser necessário seguir seu exemplo, disse eu. Com isso, fomos à biblioteca para ver os chumills, ou melhor, para buscar recursos para o curso auxiliar. Encontramos os dois chumills organizando as estantes, suas cabeças balançando de um lado para o outro enquanto se moviam. Oh meu, uma garota começou a gaguejar. Como? Eu ri da reação dela. Adoráveis, não são? Você não deseja ajudar a fazer roupas novas para eles? Como vamos vesti-los? Eu imagino que outro conjunto combinando ficaria lindo. Fiquem fortes, todos. Viemos aqui para obter recursos de estudo, lembra? Katrin sussurrou, nos fazendo parar no meio do caminho. Você disse que as ferramentas mágicas ajudam no trabalho da biblioteca, correto? Sugiro que perguntemos a eles onde podemos encontrar recursos para o curso presencial. Não há nada de errado em abordá-los com esse objetivo. Brilhante, Katrin. Aproximamo-nos de Schwartz, perguntamos onde estavam os recursos do curso auxiliar e, em seguida, olhamos os dois chumills enquanto começavam a procurar livros. À distância, pudemos ver que havia alguns professores na sala de leitura, aparentemente perguntando à professora Solange sobre as circunstâncias por trás da mudança de Schwartz e Weiss. Vejo que os professores também estão interessados em Schwartz e Weiss, disse Katrin. A professora Irschur veio correndo assim que ouviu a notícia, respondi. Eu acredito que ela disse algo sobre ferramentas mágicas que podem andar e falar por conta própria sendo extremamente raras. Levamos nosso tempo escolhendo recursos, o tempo todo observando Schwartz e Weiss, e foi só quando a luz sinalizando para que saíssemos da biblioteca nos trouxe de volta aos nossos sentidos que percebemos que nenhum de nós havia realmente trazido depósitos conosco para levar quaisquer livros. O quarto sino tocou um momento depois e todos voltamos para o dormitório. Foi uma pena não termos conseguido emprestar nenhum recurso, mas aproveitamos a caminhada de volta para discutir como Schwartz e Weiss eram fofos e com que tipo de roupa poderíamos vesti-los. Pensei nisso durante o almoço e estou convencida de que vesti-los com cores diferentes é o melhor, declarou Katrin imediatamente após o almoço. Ela havia desenhado uma ilustração detalhando suas roupas ideais para os chumills, o que fez nosso entusiasmo se espalhar por toda a sala comunal. As roupas deles não deveriam ser pretas, considerando que eles trabalham dentro da Royal Academy? Eu perguntei. Certamente você se lembra que o chumill preto usava um vestido branco. Qualquer cor deve ficar bem. Mesmo as meninas que não estavam na sala comunal naquela manhã logo se interessaram por nossa discussão. Quem são esses? Perguntou um, gesticulando em direção à ilustração. Aqueles que já haviam visitado a biblioteca contaram às meninas desavisadas sobre os dois chumills, explicaram que eles eram ferramentas mágicas, então expuseram sobre seus. Fofura quase indescritível. E assim, estamos no meio de desenhar novos looks para eles, concluí. Você tem alguma ideia? Em pouco tempo, estávamos refletindo sobre a questão até mesmo com garotas de outras facções. Em algum momento, alguns estudiosos aprendizes também se juntaram à mistura. É bom ver todos vocês tão entusiasmados, mas não é o trabalho de Lady Rosimine preparar roupas para Schwartz e Weiss? É realmente aceitável avançar esta discussão sem ela? Brunhilde perguntou do nada. Todos imediatamente ficaram em silêncio,
a risada morrendo em nossos lábios enquanto olhávamos em sua direção. Tentei quebrar o ar desconfortável com um sorriso. Nós sabemos, Brunilde, mas Lady Rosimine está ausente hoje. Não podemos ter um único dia para discutir quais roupas serviriam para Schwartz e Weiss, e o que gostaríamos de fazer para eles. Por favor, mantenha isso em segredo dela. Brunilde pensou por um momento, olhando para mim e para todos os outros, depois sorriu e apontou com o dedo a ilustração de Katrin. O novo mestre deles é um candidato a arquiduque de Rheinfest, você sabe. Devemos adorná-los com as flores usadas para decorar grampos de cabelo, ela sugeriu, contribuindo para a discussão em vez de nos instruir a nos dispersarmos. Todos nós trocamos sorrisos de mútuo acordo, apresentar as roupas deles às tendências da moda Rheinfest que Lady Rosimine havia inventado foi uma ideia verdadeiramente esplêndida. Logo tivemos uma abundância de sugestões incríveis. Se vamos usar enfeites de flores, talvez devêssemos copiar também a saia de Lady Rosimine? Em vez de ter as duas vestidas de meninas, não seria maravilhoso ter uma usando roupas de menino? O chumil branco pode ser adornado com rendas bonitas, enquanto o preto pode usar um uniforme elegante. Acho que devemos fazer as roupas deles combinarem com a roupa de Lady Rosimine. A chegada dramática de Brunilde apenas acelerou a discussão. As ideias estavam se espalhando pelo grupo como um incêndio, e cada uma aprimorou a anterior. No final, porém, acabamos ficando muito absortos em nossa conversa. Nenhum de nós percebeu quando Lady Rosimine entrou na sala comunal, então, quando de repente ela perguntou o que estávamos fazendo. Fiquei tão chocado que quase pulei fora da minha pele. Lutei para virar a ilustração para que Lady Rosimine não a visse. É algo que você não quer que eu veja? Ela perguntou. Não, Lady Rosimine. Nós apenas nos sentimos um pouco desconfortáveis por termos ficado tão festivos sem você. Não há muito mais do que isso, disse Brunilde com um sorriso perturbado. Schwartz e Weiss são simplesmente adoráveis. Começamos a discutir que tipo de roupa você pode preparar para eles. Perdoe-nos por nos anteciparmos em sua ausência, acrescentei. Brunilde e eu avançamos, assumindo total responsabilidade como retentores, para que os outros não fossem culpados. Lady Rosimine então pediu para ver os projetos que havíamos feito, e o brilho de esperança em seus olhos impediu qualquer recusa. Mostrei a ela a ilustração finalizada que Katrin havia desenhado enquanto explicava nosso processo de pensamento. Não demorou muito para que Angélica, que havia chegado com Lady Rosimine, também interferisse. Lieseleta sempre amou coisas fofas até a morte. Ela até veste nossos chumios de estimação em casa com roupas que ela mesma faz. Irmã! Eu exclamei. É verdade que eu havia colocado mais entusiasmo do que talvez fosse necessário em minha explicação, já que Lady Rosimine parecia estar gostando, mas não achei apropriado revelar tais detalhes pessoais sobre um servente na frente daquele a quem serviam. Como assistente, eu precisava permanecer lúcido o tempo todo, mas estava tão absorvido em nossa conversa que nem percebi a entrada de Lady Rosimine. Para piorar as coisas, também deixei de incluí-la na discussão, embora ela fosse a dona dos dois chumios em primeiro lugar. Eu podia sentir o sangue sumir do meu rosto. Se essas transgressões resultassem em minha dispensa do dever, minha família certamente lamentaria em agonia mais uma vez. Mãe, pai. Por favor, me perdoe. Enquanto eu silenciosamente implorava perdão aos meus pais, Lady Rosimine curiosamente inclinou a cabeça para mim. Lembrei-me dela mencionando que alguém uma vez a elogiou por se parecer com uma adorável chumil, e com seus olhos dourados e cabelo azul escuro esvoaçante me lembrando daqueles que criei em casa, concordei de todo o coração. Só poderei entrar na biblioteca depois de passar nas aulas. Lieseleta, se você tiver terminado suas aulas escritas até lá, não me importaria se você viesse comigo para medir Schwartz e Weiss. Sério, Lady Rosimine? Será muito mais agradável se todos pensarmos em designs juntos. Alguém mais gostaria de se juntar a nós? Todos os que trabalharam conosco nos projetos concordaram em nos acompanhar. Aqueles que não tinham ido à biblioteca pela manhã pareciam estar morrendo de vontade de ir.
Nesse caso, recomendo a todos vocês terminarem suas aulas escritas antes que minhas aulas práticas terminem. É sempre difícil se concentrar no estudo quando há assuntos mais interessantes para tentá-lo, disse Lady Rosimini. De fato. Faremos o nosso melhor. Tínhamos finalizado nossas próprias ideias para os designs e, a partir desse ponto, estaríamos priorizando os pontos de vista de Lady Rosimini. Foi uma oportunidade perfeita para mudar nossa empolgação das roupas para o estudo. Lady Rosimini está passando lição após lição com tremenda velocidade. Não terminaremos o nosso a tempo sem um grande esforço. Os primeiros anos têm apenas algumas aulas, mas nós, idosos, temos muito mais. De fato. Vamos fazer tudo o que pudermos. Não quero nada mais do que todos nós medindo os chumios juntos. E então, nós, meninas do Ehrenfest, começamos a estudar juntas, nossos corações e almas unidos com o desejo de medir Schwartz e Weiss. Olhei ao redor da sala comunal, que agora estava muito mais silenciosa enquanto todos se dedicavam aos estudos, e me peguei comovido com o quanto as pessoas estavam mais concentradas. Lady Rosimini realmente se destaca em nos levar ao estudo. Capítulo extra, Minnie acorda. Uau! Aquilo foi pesado. Camille disse, colocando sua cesta de transporte sobre a mesa com um baque. Hoje era dia de mercado e tínhamos ido comprar carne para os preparativos de inverno. Coloquei as coisas que comprei na mesa também, depois olhei para meu filho, que agora estava descansando no chão. É hora do próximo passo. Camille, você poderia buscar o sal para mim? Eu perguntei. Precisávamos fazer os preparativos da base, já que o dia da matança de porcos estava chegando rápido. Camille franziu a testa e resmungou sobre estar cansado, mas ele se levantou e foi para o depósito. Eu ri para mim mesma enquanto ele ia. Nesse ritmo, ele estará pronto para partir na primavera. Camille estava me implorando para deixá-lo ir para a floresta, provavelmente porque havia tantos outros garotos de sua idade indo lá para os preparativos de inverno, mas eu temia que ele não tivesse resistência para lidar com a viagem, ou força para fazer de volta com as crianças mais velhas antes de o portão fechar. No momento, eu estava testando-o, enviando-o ao mercado e em tarefas ao portão leste, onde Gunther trabalhava. Ok. Peguei uma tábua um tanto grande, cobri-a com um pano e comecei a colocar um pouco de carne em cima dela enquanto Camille voltava com um saco cheio de sal. A visão me lembrou de quando Minnie achou o sal muito pesado para carregar. Ela acabou chorando para Tully, pedindo sua ajuda com os olhos marejados. Camille não se parecia realmente com Minnie, mas seus cabelos e olhos com cores semelhantes significavam que muitas vezes eu pensava nela quando olhava para ele. Minnie já acordou, eu me pergunto. No momento, estávamos continuando acreditando nas cartas que Lutz ocasionalmente nos trazia, que diziam que ela ainda estava viva. Passamos um bom tempo sem atualizações, até que finalmente recebemos uma boa notícia no meio do outono. Foi mais ou menos na época em que Lutz havia voltado de uma viagem a uma cidade distante. Parece que há alguns sinais de mudança aparecendo. Ainda vai demorar um pouco até ela acordar, mas é um progresso, disse ele. Essas boas notícias aqueceram meu coração em meio a todos os negócios que pesavam sobre mim, mas depois toda uma mês passou. Antes que eu percebesse, o fim do outono estava no horizonte. Passaram-se quase 2 anos desde o inverno em que Minnie foi envenenada. Eu odeio o inverno. Quanto mais nevascas me mantém preso, mais pensamentos ruins eu tenho. Não acredito que já é hora de novo. Eu revi a memória de quando Lutz leu aquela carta terrível em voz alta, e meu coração doeu com a mesma dor que tomou conta de mim quando soube que Minnie tinha sido envenenado. Só espero que ela acorde antes do inverno, murmurei para mim mesma com um suspiro. Oh! Mamãe? Você disse alguma coisa? Camille perguntou, olhando para mim. Eu sorri e estendi a jarra de água. Não é nada. Vá lavar as mãos. Precisamos começar a esfregar sal na carne. Ok. Estou animado para o dia do porco. O dia da matança de porcos foi uma espécie de pequeno festival.
Todas as crianças esperavam por isso, principalmente porque tínhamos muita comida. Minnie sempre ficava doente nessa época do ano, e ela fazia uma careta sempre que a ocasião era mencionada, mas Camille imediatamente erguia os olhos com renovado entusiasmo, mesmo quando acabava de reclamar de estar cansado. Nós empacotamos a carne salgada, levamos para o armário de inverno em nosso depósito, então começamos a preparar o jantar. Gunther estava de plantão à tarde hoje, então não voltaria antes de os portões fecharem. Estamos cozinhando o pássaro no vapor com vinho? Camille perguntou. Papai disse que é o favorito dele. Não, desta vez estamos cozinhando com ervas. O sal precisa descansar um dia antes de podermos cozinhar o pássaro no vapor, respondi enquanto preparava as ervas. Foi então que alguém de repente começou a bater na porta da frente. Assim que Camille e eu trocamos olhares preocupados, ouvimos uma voz familiar do outro lado. Mamãe. Camille. Abra a porta. Sou eu, Tully. O que? Tully. Eu perguntei em voz alta. Ela geralmente só voltava para casa nas tardes do Dia das Frutas ou nas manhãs do Dia da Terra. Além disso, ela havia dominado completamente a etiqueta que a Gilberta Company lhe ensinava, de modo que sempre agia com graça e educação, mesmo quando estava em casa conosco. Ela nunca bateu na porta ou gritou. Eu abri a porta em confusão, e não corri apenas Tully, mas Lutz como. Nós vamos. Dado o quanto eles estavam ofegando por ar, eu poderia adivinhar que eles correram escada acima. O que aconteceu, vocês dois? Eu perguntei. Você não tem trabalho hoje? Sim, mas o Lutz veio me ver e disseram que eu poderia ir para casa. Hoje. Lutz pode te dizer por quê. Ah. Eu mal consigo respirar. Tully engasgou. Camille correu e deu a ela um copo d'água enquanto ela esfregava a garganta. Ela engoliu tudo antes de limpar a boca casualmente, sua elegância usual não estava absolutamente em lugar nenhum. Obrigado, Camille. Dê um pouco para Lutz também. Ok. Aqui está, Lutz. Lutz aceitou a xícara com um agradecimento, deu uma rápida bagunça no cabelo azul escuro de Camille e bebeu a bebida de uma vez. Camille respondeu com um largo sorriso. Gostava muito de Lutz, pois Lutz era sempre quem trazia os novos livros ilustrados. Então, o que aconteceu então? Eu perguntei enquanto assistia Camille comemorar. Lutz olhou para mim com um sorriso largo. Minnie acordou ontem, ele anunciou. Meus olhos se arregalaram, essa era a notícia que eu esperava receber há muito tempo. Tully, por sua vez, bateu palmas de empolgação. Eu sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, ela disse, mas algo sobre toda a situação simplesmente não parecia real para mim. Eu esperava que ela acordasse antes do inverno, mas nunca pensei que isso pudesse realmente acontecer. Espere. Talvez eu esteja dormindo, e isso seja apenas um sonho. Não pude evitar meu ceticismo. Quer dizer, eu já tinha testemunhado inúmeros sonhos em que Minnie acordou, sonhos felizes em que toda a família pulou de alegria com a mensagem de Lutz. O fato de Gunther não ter voltado e as coisas não estarem tão boas quanto poderiam fazer com que pareça mais realista, pelo menos. Enquanto eu oscilava entre pensar que isso era um sonho e aceitá-lo como realidade, Tully e Lutz conversavam animadamente entre si. Lutz, quando você vai ver Minnie? Tully perguntou, um brilho perceptível em seus olhos azuis. Lutz esfregou o nariz com um sorriso orgulhoso. Recebi notícias de Gil esta manhã e tivemos uma reunião esta tarde. Você já a viu, Lutz? Não é justo. Achei que todos nós tivéssemos descoberto juntos. Tully reclamou, estufando as bochechas. Lutz encolheu os ombros para ela, mas ainda havia um sorriso de alegria espalhado em seu rosto. Ei, também me pegou desprevenido. Parece que ela está se mudando para o Nobles Quarter amanhã ou depois de amanhã, e eles queriam uma reunião de trabalho antes que isso acontecesse. Lutz a conheceu. Minnie? Eu ainda estava lutando para processar a conversa e, por algum motivo, meu coração estava batendo mais forte do que nunca.
Parecia que as coisas estavam gradualmente se encaixando e o sonho estava se tornando realidade. Minnie estava bem? Tully perguntou. Lembra como falamos sobre como seria louco se ela ficasse super alta enquanto dormia e saísse? Parecendo uma pessoa totalmente diferente? Isso aconteceu? Lutz riu e balançou a cabeça. De jeito nenhum. Ela está melhor agora, mas ela parece e age exatamente da mesma. Eu meio que não conseguia acreditar como ela é pequena, mas ela certamente parecia estar constrangida sobre isso. Ela chorou sobre como ela queria ficar alta. Minnie chorou. Minnie nunca chorou em nenhum dos meus sonhos, ela sempre tinha sorrisos agradáveis e acenava, desculpando-se por nos preocupar, mas por estar feliz por estar saudável novamente. Oh! Bem, Minnie sempre se sentiu desconfortável com o quão pequena ela é, e odeio dizer isso sabendo que ela chorou por causa disso, mas estou super aliviado em saber que ela é a mesma Minnie de que me lembro. Eu me sinto da mesma forma. Concordei com Tully sem expressá-lo. Fiquei muito feliz por minha filha ser a mesma de onde eu me lembrava. Então, Lutz, você acha que ela vai pedir um novo palito de cabelo? Tully perguntou. Quem sabe? Mas eu tenho papel vegetal, tinta e novos papéis de carta prontos. Não. Importa o que ela precisa, estou preparado. Haja tão presunçoso quanto quiser, e isso não me incomoda em nada. Quer dizer, eu fiz tantos palitos de cabelo para Minnie no ano passado em preparação para quando ela acordar, disse Tully, estufando o peito. Lutz sorriu para ela, e ela sorriu de volta. Isso nunca aconteceu em nenhum dos meus sonhos. Meus sonhos sempre terminavam não muito depois de a notícia chegar, e eu sempre acordar no escuro e suspirar para mim mesmo. Mas agora, estava progredindo além da celebração inicial de Lutz e Tully, e eles começaram a falar sobre o futuro. Sobre coisas mais práticas. Foi então que eu finalmente aceitei que isso era real. Que Minnie realmente havia acordado, e as lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Estou tão feliz. Isso não é um sonho. Minnie realmente acordou. Eu disse. Em voz alta. Mamãe? Tinham-se passado 2 anos longos. 2 anos muito, muito longos. Às vezes, eu ficava preocupado que ela nunca acordasse, outras vezes, me perguntei se os nobres estavam apenas escondendo o fato de que ela havia morrido. Mas meus temores eram infundados. Minnie havia acordado. A força foi drenada do meu corpo, substituída por alegria e alívio. Graças a Deus, Minnie. Graças a Deus. Camille piscou seus olhos castanhos dourados e olhou para nós, confuso ao ver nossas lágrimas. Ele então fez uma pergunta que me trouxe de volta aos meus sentidos, como se fosse umedecido com água fria. Quem é Minnie? Tully, Lutz e eu franzimos a testa um para o outro. Não tínhamos falado muito sobre Minnie para que nossos vizinhos não pressionassem por detalhes, e não falamos realmente sobre ela estar dormindo, já que isso sempre nos deixaria deprimidos, mas o fato de Camille completamente não saber quem ela era me surpreendeu. Como devemos explicar isso a ele? Camille faria 4 anos quando a primavera chegasse. Ele estava na idade em que contava às pessoas tudo o que sabia e perguntava a todos sobre tudo o que sabiam. Não podíamos arriscar que ele falasse sobre Minnie com os vizinhos. Enxuguei minhas lágrimas e comecei a pensar sobre as coisas. Eu precisaria falar com Gunther sobre o que diríamos a ele. Podemos conversar sobre isso depois do jantar, assim que Gunther voltar. Tully, você fica feliz em ajudar com o jantar, certo? Você e Camille poderiam pegar os potatofels e ranis no depósito? Vamos fazer isso fantasia, já que você está de volta. E Lutz, obrigado por ter vindo até aqui por nós. Peguei minha bolsa da prateleira enquanto acompanhava Lutz até a porta. Então, depois que confirmei que Tully e Camille tinham sumido, coloquei uma pequena prata na mão de Lutz. Eu realmente sinto muito por isso, mas você poderia pedir a Gunther para ficar bebendo até o momento em que Camille geralmente adormece? Eu perguntei. Lutz lançou um olhar estranho para o depósito. Desculpe, senhora Effa. Eu acabei de...
Não se desculpe. Estou muito grato por você ter vindo nos contar isso, e é nossa culpa por não pensar em Camille da maneira adequada. Você pode contar a Gunther as novidades. Lutz acenou com a cabeça, depois se virou e desceu correndo as escadas. Papai ainda não voltou? Camille perguntou. Espero que ele volte logo. Por que não vamos em frente e comemos agora? Tully perguntou. Estou faminto. Aqui, e papai está tipo, super atrasado. Concordo, eu disse. Ele provavelmente está no bar, e eu não posso esperar mais. Vamos começar sem ele. Tully, como está o trabalho ultimamente? Terminamos de nos preparar para o jantar, evitando abertamente falar sobre Minnie, então começou a comer. Camille tristemente olhou para a porta antes de se juntar a nós. Ele também estava com fome, e não era raro que Gunther chegasse tarde em casa depois de beber. Assim que terminamos o jantar, Camille pulou na cama, animado para dormir ao lado de Tully pela primeira vez em muito tempo. Eles conversaram um pouco debaixo das cobertas, mas não demorou muito para que Camille adormecesse. Com toda a franqueza, fiquei aliviado por ele ter adormecido antes de Gunther voltar. Provavelmente ajudou o fato de ele estar cansado de caminhar até o mercado, carregar coisas e se preparar para o dia da matança de porcos. No sétimo sino, a porta da frente se abriu silenciosamente. Gunther estava de volta. Bem-vindo ao lar, querido. Eu ouvi tudo de Lutz. Sobre Minnie e Camille. Gunther tirou o casaco e o colocou de lado enquanto Tully servia chá para todos. Pegamos nossas xícaras e suspiramos coletivamente. Como pai dele, quero contar a verdade, mas como faríamos isso? Gunther perguntou com um suspiro depois de beber um pouco de chá. Não acredito que Camille ainda não conhece Minnie, eu disse. Eu quero contar a ele quem ela é, já que eles são da família, mas a história é que os nobres a levaram embora e ela morreu. Ele não ficaria confuso se contássemos a verdade e chamássemos de segredo de família? Estou menos preocupada com ele estar confuso e mais preocupada com ele contar a todos o que ouviu, sem realmente entender por que é. Importante, respondeu Tully, virando seus olhos azuis para Gunther. Eu sou absolutamente contra dizer a verdade a Camille, não sabemos o que ele fará. Nossa melhor opção aqui é dizer a ele o que todo mundo sabe. Meus olhos caíram para minha xícara. Tully tinha razão, mas a dureza em sua voz fazia parecer que ela realmente não se importava com Camille nesta situação. Você e Lutz mantiveram segredos quando tinham idade para ser batizado, não é? Gunther perguntou. Não precisamos contar a ele imediatamente. Podemos esperar até ele ser batizado. Ele certamente vai entender então. Ele não iria apenas contar às pessoas os segredos de nossa família. Tully franziu os lábios e balançou a cabeça, rejeitando o acordo de Gunther. Não, pai. Palavras não serão suficientes para explicar o quão perigosa é a situação de Minnie, e por que não podemos contar às pessoas sobre ela, aconteça o que acontecer. Ele nunca vai conseguir. Tully. Eu perguntei. Ela estava sendo estranhamente obstinada por algum motivo. Antes que eu percebesse, ela baixou a cabeça, lágrimas brotavam de seus olhos e pingavam sobre a mesa. Ela me disse para não ir ao templo porque era perigoso, mas eu não entendi, soluçou. Achei que precisava protegê-la, já que ela é minha irmã mais nova. Achei que deveria protegê-la do perigo e... É minha culpa que ela esteja presa onde está agora. Não, Tully, Gunther disse, tentando confortá-la. Não foi sua culpa. Quantas vezes eu já te disse isso? Ele havia dito isso mais vezes do que eu conseguia me lembrar, mas Tully nunca parecia concordar com ele. Houve momentos em que parecia que ele tinha chegado até ela, mas no final, o arrependimento ainda pesava em seu coração. Gunther e eu nos entreolhamos, momento em que Tully enxugou as lágrimas e olhou para nós. Eu só queria proteger Minnie, disse ela, mas tudo o que acabei fazendo foi piorar as coisas para ela. Foi porque estávamos lá, porque nossas próprias ações causaram tantos danos, que Lutz e eu sabemos como os segredos são importantes.
Camille não vai entender. Ele não passou por isso. E mesmo se explicarmos tudo isso a ele, como podemos ter certeza de que ele vai perceber a gravidade da coisa? Ele é família, mas isso não resolve o problema. As palavras de Tully tinham peso para eles, mas, acima de tudo, ela estava certa. Ela e Lutz não sabiam guardar segredos só porque tinham idade para serem batizados, eles sabiam por experiência própria, guardando segredos, gostassem ou não, porque sabiam que era necessário. Você está certo, Tully. Camille não tem o contexto ou a experiência de vida de que precisa para entender a situação, então ele pode colocar todos nós em perigo, eu disse. E Minnie tentaria desesperadamente nos salvar, não é? Gunther acenou com a cabeça. Sim. Minnie se dedicou totalmente à proteção de Ace e dos sacerdotes cinzentos. Se algo acontecesse, ela faria tudo ao seu alcance para tentar nos salvar. Minnie tentaria nos salvar de qualquer maneira, mesmo que isso a colocasse em uma situação ruim ou significasse quebrar o contrato que nos impedia de telefonarmos uns para os outros de família. Considerando que ela queria ficar conectada conosco de qualquer maneira que pudesse, mesmo depois de se tornar uma nobre para salvar nossas vidas, não era difícil ver até onde ela iria. Não podemos colocar Minnie em perigo quando ela faria qualquer coisa. Para nos proteger, temos que esperar até que Camille atinja a maioridade. Não, até que Camille descubra as coisas. A sua própria, decidiu Gunther, ganhando um aceno de concordância de Tully. Por mim tudo bem, mas como explicar que Tully e Lutz sejam tão radiante hoje cedo? Eu perguntei. Vai depender de quanto Camille se lembra, mas podemos apenas enquadrá-lo como parte da história sobre Minnie sendo morto por nobres. Digamos. Lutz e Tully ficaram felizes porque encontraram algo de Minnie que ela deixou na Gilberta Company, sugeriu Gunther, puxando do bolso um pedaço de cabelo antigo, mas de aparência familiar. As flores amarelas estavam bastante sujas de tanto serem manuseadas, e as flores vermelhas estavam desbotadas. Lembro-me daquele. É o prendedor de cabelo que fiz logo depois que Minnie se tornou nobre. Eu baseei no design que Minnie descreveu em uma carta que ela escreveu e coloquei em um livro que ela imprimiu. Tully disse, seus olhos lacrimejando enquanto ela cutucava o taco de cabelo. Era completamente diferente dos mais complexos que ela fazia agora, servindo como um lembrete de que ela realmente tinha ficado muito melhor. Lutz comprou de Otto. Eles o mantinham em sua oficina para usar como exemplo, mas agora tem tantos especialistas que não precisam mais dele. Deve ser perfeito para toda a situação de Camille. Está velho e seco agora que é usado como exemplo há anos. É perfeito dizer que Minnie o possuía, disse Tully, olhando para o quarto onde Camille estava dormindo com um sorriso choroso. Gunther também olhou para ela, seus olhos lacrimejantes, então eu fiz o mesmo. Estávamos escondendo um grande segredo em nossa família e não pude deixar de me sentir péssima. Suponho que não podemos mais falar sobre Minnie, mesmo em casa, sussurrei. Tully se virou para olhar para mim, o rosto contraído de dor, mas depois de um momento, ela concordou com a cabeça também. Pós-fácil. Olá de novo, é Mia Kazuki. Muito obrigado por ler. Ascendance of a Bookworm, parte 4 volume 1. Um novo capítulo da história começou. Rosimine acordou do coma para se encontrar 2 anos no futuro. Ela tinha muito com que se preocupar, mas ainda está correndo a toda velocidade em direção à biblioteca da Royal Academy. A Royal Academy é uma escola para ensinar os filhos dos nobres a se tornarem eles próprios nobres. Eles aprendem sobre coisas como magia e ferramentas mágicas de preparação de uma variedade de professores bastante coloridos e crescem ao lado dos filhos de outros ducados em seu caminho para se tornarem nobres Jurgenstein, enquanto os candidatos a arquiduques também aprendem a magia necessária para governar seus ducados. Provavelmente é difícil dizer da perspectiva de Rosimine, uma vez que a realeza e os outros candidatos ao arquiduque são jogados no esquecimento em sua busca pela biblioteca, mas a academia deve ser um lugar onde você faz amigos, estabelece conexões com outros ducados e procura por um futuro outro significativo, assim como Damuel fez no passado. Rosimine é uma ex-plebeia que se tornou candidata a arquiduque,
o que significa que ela está mais irritada do que qualquer coisa com o bando de lacaios que a seguem por necessidade, e ela anseia por nada mais do que estar rodeada de livros. Para ser honesto, ela é uma criança problemática que desapareceria na biblioteca para sempre se pudesse. Algumas pessoas ficam preocupadas com esse candidato anormal arquiduque, mas seus guardiões reconhecem que ela ainda não se recuperou de seu longo sono e ainda não tem o bom senso de um nobre, então eles não se importam muito, desde que ela não causar ativamente quaisquer problemas. Infelizmente para eles, todos os tipos de problemas surgirão no próximo volume. Ha ha ha. Claro, uma nova parte também significa muitos novos personagens. Rosimini tem vários retentores indo com ela para a Royal Academy. Pode ser difícil lembrar de todos eles, já que tantos foram apresentados ao mesmo tempo, mas apenas dê o seu melhor e comece com aqueles que mais interagem com Rosimini. Não se preocupe. Ela está tão confusa quanto todos vocês. Para este volume, priorizamos dar ilustrações aos atendentes que vão cuidar de Rosimini. Entre eles estão Lieseleta, irmã caçula de Angélica e amante de coisas fofas, e Brunilde, a filha da moda do Conde Groeschel com um apurado senso para a moda. Há também o professor Irschur, esse professor de Ferdinand e supervisor sempre ausente do dormitório Ehrenfest. Talvez o próximo volume mostre os Cavaleiros da Guarda? Os contos deste volume são da perspectiva de Lieseleta e Efa. Na história de Lieseleta, eu esperava retratar como é a vida na Royal Academy da perspectiva de outro nobre. Ele contém todos os tipos de coisas que você não vê na história principal, como outros nobres têm que pedir aos pais que ajudem a apoiá-los, como eles dividem quartos para economizar dinheiro e minimizar o trabalho, como os retentores falam quando a pessoa a servir não está por perto, como eles se divertem com seus amigos, e assim por diante. A história de Efa nos mostra como a cidade baixa reagiu ao acordar de Minnie. Tully e Lutz correram para casa assim que receberam a notícia. Efa ouviu com os olhos marejados, mas Camille sozinho não tinha ideia do que estava acontecendo. Ninguém quer manter um segredo na família, mas o quanto ele realmente pode ser informado. Em última análise, eles são forçados a tomar uma decisão difícil. Como a parte 4 ocorre na Royal Academy, incluí neste volume um mapa de Urgenstein, como costumava ser solicitado no romance da web. É um mapa que eu mesmo desenhei, então, por favor, seja gentil. Minha esperança é que pelo menos lhe dê uma ideia de onde estão todos os ducados. Tente pensar nisso como um definidor de humor mais do que qualquer outra coisa. Também estamos anunciando os resultados da segunda pesquisa de popularidade realizada online. Os resultados me surpreenderam mais uma vez, e espero que você goste de vê-los. Aliás, a Tobooks anunciou a venda do segundo Famboco. Este conterá os contos exclusivos da loja que escrevi no ano desde o primeiro, além de uma reportagem sobre a gravação dos CDs de drama, contos recém-escritos, outro Q&A, mangá original de Suzuka-sama, e quadrinhos de 4 painéis de Shina-sama. Realmente há muito empacotado nisso. Além disso, Ascendance of a Bookworm ganhou o primeiro lugar na categoria Tankobon de This Light Novel is Amazing. 2018, é tudo graças ao seu apoio apaixonado como leitores. Sinceramente, obrigado. Também há novos produtos sendo lançados. Isso inclui marcadores de metal, 5 keyholders de acrílico diferentes com a arte de Suzuka-sama, a artista de mangá, um conjunto de cartas feito de pergaminho, e 5 tipos de cartões postais. A arte da capa deste volume tem Rosimini em suas novas roupas da Royal Academy, bem como Schwartz e Weiss, as ferramentas mágicas da biblioteca. Você não acha que é a ilustração perfeita para mostrar seu início como fundadora do chamado Comitê de Biblioteca da Royal Academy? A ilustração colorida está cheia de novos personagens, e ainda há muitos que não apareceram ainda. Posso imaginar que dar a eles todos os designs adequados será uma tarefa e tanto. Shina e Sama, muito obrigada. E, finalmente, ofereço meus mais sinceros agradecimentos a todos que leram este livro. Que possamos nos encontrar novamente na parte 4, volume 2. Outubro de 2017, Mia Kazuki.